Vamos. Fala, galera! Elas no Esporte na área, mais um episódio bem bacana. E nesse momento de Outubro Rosa, onde a gente traz em pauta muitas, além de palestras, workshops, movimentos de conscientização. Na verdade, é um movimento internacional de conscientização, de combate ao câncer de mama e prevenção também, gente. Porque como é importante a gente trazer um tema como esse, hein, Cris, e falar um pouco sobre essa prevenção. E como a gente pode aliar isso ao esporte? Pois é, oi Denise, a todo mundo que acompanha a gente em mais um Elas, é um tema importantíssimo, né? Porque ainda é muito tabu. Muitas mulheres deixam de se olhar e também as outras pessoas deixam de olhar para essas mulheres. Então a gente precisa entender que a prevenção é o melhor jeito de cuidar, né? De evitar ter o câncer de mama, mas a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, porque a nossa convidada é muito especial. Mais uma convidada especial. Mais um especial, gente. Nós vamos associar, hein? Tentar sair dessa situação e o esporte. O que o esporte tem a ver com uma doença tão ruim, né? Uma doença que às vezes que machuca tanto as mulheres, mas a mulher conseguiu se superar através do esporte e ela vai falar um pouco mais sobre essa mudança, essa transformação e o esporte como esse agente transformador. E a gente vai começar com ela, mas antes tem a vinheta, né, Cris? Bora. Bota a vinheta. Sambinha aí. Tem um samba tão bom, domingo é tão bom, né? São sambinha. Ô, rapaz, faltava só aquela geladinha. Ei, mas agora não, né? Vamos lá, minha gente. Elas no Esporte, é isso aí, gente. Olha, quem nos acompanha na TV Diário, estamos aqui aos domingos, às quartas-feiras, nas nossas reprises. A turma que está no Jogada também, na plataforma Jogada. Gente, além desse episódio, a gente vai bater um papo hoje, nós temos outros episódios aqui do nosso podcast também. É tão bacana porque a gente traz mulheres que têm uma relação muito forte com o esporte como um agente transformador, o esporte como uma paixão, o esporte de qualquer forma, uma relação. E a gente abre esse espaço, né, Cris, para que elas possam falar, porque às vezes o espaço fica tão restrito para a gente, né, para falar sobre o esporte. Nós, mulheres que podemos ocupar qualquer local envolvendo o esporte, né, representar isso para a sociedade, a gente traz aqui o Elas com esse intuito de conhecer histórias emocionantes. E a de hoje não é diferente. A Rênia Reis, gente, eu já conheci a Rênia, não posso nem dizer quanto tempo, hein, Rênia? Pode, fica à vontade. Né? Eu adoro ter essa carinha de menina. Eu assim, olha que eu comecei jovem, nós começamos jovens aqui. A Rênia já tinha um tempinho aqui, que ela teve uma relação com o diretor já há muito tempo, né? E eu fui estagiária dele. E é muito bacana porque a gente vê anos passando, as nossas vidas, né, mudaram, tomaram rumos diferentes, algumas projeções e, assim, algumas, como é que eu posso falar, momentos de reviravoltas e de força, né, de mostrar força, que todos nós passamos por isso. E com você foi um pouco mais diferente porque você teve que lidar com o câncer, né, Rênia? E o esporte, qual é a relação do esporte com isso? Como foi que você descobriu? Conversa aqui com a gente. E seja bem-vinda aqui ao Elas. Ai, obrigada. Antes de tudo, é uma alegria e é um prazer enorme estar aqui com vocês conversando sobre esse tema. É muito interessante, é muito importante. E reencontrá-la num momento tão bonito da vida, sinceramente. Então, hoje, 8 de outubro, né? A gente está gravando no dia 8, completa um ano que eu descobri o câncer, eu descobri o tumor, enquanto eu estava num momento de relaxamento, deitada, assistindo um videozinho no celular, e aí toquei no seio esquerdo, na mama esquerda, e senti algo bem diferente, né? Como eu já tive osteomas no crânio há 20 anos, então eu sou uma pessoa que sempre cuidou muito do corpo no sentido de observar. Quando tem alguma coisa fora do lugar, imediatamente eu já consigo identificar e já vou procurar o que precisa ser feito. E eu tinha ido ao mastologista em janeiro de 2023. Então, eu estava com os meus exames em dia, estava tudo certinho. E em outubro, de repente, eu fui surpreendida, né? Fui na mastologista 2 semanas depois que eu identifiquei o caroço, o tumor. E ela começou os primeiros exames, fez um exame prévio, mas disse, não, Rênia, vamos fazer a ultra, vamos fazer a ressonância e vamos investigar melhor. E aí, em novembro, mais ou menos, eu fechei o diagnóstico. Realmente era um câncer de mama, com 4 centímetros, mais ou menos. Então, ele era considerável. Grande, né? As características dele mostravam ser um tumor agressivo. Então, eu tinha que agir de maneira muito rápida e precisa,
né? Porque poderia vir a acontecer de a gente não estar aqui conversando hoje. Se você, como você bem falou, né? Se a gente não se permite se cuidar, não se permite se observar, a doença pode crescer. Eu não fazia a menor ideia que estava com câncer, eu tinha acabado de começar no triatlo. Então, eu tava com energia vendendo. Outro pique, né? Tava vendendo saúde, não tinha quem dissesse que eu tava com câncer há 1 ano. E já tava bem grande. E aí, já tinha tido neném, né? Que você... Já, eu tive um filho na pandemia, né? Na verdade, o Martim hoje tem 4 anos. Mas ele nasceu em junho de 2020. Então, eu dei de mamar 2 anos e 5 meses. Assim, se você parar para ver o meu histórico de vida, eu não seria dos grupos de risco tradicionais, né? Isso. Eu fiz o teste genético também, não tenho nenhum traço genético do câncer, né? Eu trabalhei com a geneticista, que é minha oncologista, a doutora Ana Carolina Gifone, e a gente fez o teste e não tem, genético não tem. Então, geralmente, nós mulheres somatizamos muito, né? E durante a gravidez você também não sentiu nada? Nunca, nada. Eu nunca tive nada. Tranquilo, né? 2 anos e 5 meses de amamentação e 6 meses exclusivos. E era uma alegria muito grande, né? Amamentar, dar de mamar para o meu pequeno. E você falou aí um pouco sobre essa questão de como você descobriu, né? Porque eu acho que é uma rotina, de uma forma geral, das mulheres não se olharem. Não se observarem. Se tocar. A gente está tão acostumada a cuidar e culturalmente falando, as mulheres são ensinadas a cuidar do outro e a gente esquece de se olhar, né? E de se observar, que eu acho que é o mais importante. Você só parar quando tá com enxaqueca ou quando, sei lá, quebra uma coisa, né? Quando tá no limite. Fala um pouco desse momento, dessa importância do autoexame, porque assim, como é que foi isso? A descoberta do câncer, ela foi muito particular, né? Como eu disse, eu observo muito o meu corpo, eu tô sempre fazendo os exames de prevenção, sempre fiz, e eu acho que isso facilitou muito, né? Eu ter essa percepção do meu corpo, de me tocar, de me perceber, de não ter vergonha, porque a gente sabe que tem mulheres que sequer, né? Tocam os próprios seios. Às vezes vê a mama só como um objeto mesmo de alimento para a criança ou carregar. Não se percebe como ser humano. Então, eu sempre fiz o autoexame, sempre me cuidei, sempre me observei, eu observo, eu faço muito esporte, e aí quando eu vou fazer liberação, né, fazer massagem, eu fico toda roxa, eu já conheço, né, quando eu vou na massagista, ela já sabe. Rênia, tem esse mancha, não, essa mancha roxa é isso, essa mancha roxa é aquilo. Quer dizer, é uma consciência corporal, né, e um olhar mesmo para si, que a gente literalmente esquece, principalmente quando a gente é mãe, profissional, né, que quer ter uma carreira, quer desenvolver uma carreira, aí toma conta da casa, se tem parceiro, acaba que o parceiro, isso é uma tristeza o que eu vou dizer, mas o parceiro às vezes vira um segundo filho, né, aquela turma que não, aqueles memes que a gente vê na internet, né, tipo, não encontro as minhas coisas, a mulher vem lá e acha em 2 segundos. Não era pra ser assim, não era. E a mulher, ela tem esse papel de cuidadora, de mãe, de pai. A gente não vê homens cuidando de pais, né? Então, de cuidadora de todo mundo, das amigas. A gente, às vezes, pede pra amiga fazer alguma coisa ou cuida da amiga, mas não se cuida. É verdade. E aí, o esporte entrou em que momento aí? E como o esporte ajudou, hein, Rênia? Acho que quando a gente tem um diagnóstico como esse, a gente imagina tudo, né? E, às vezes, assim, a cura parece estar tão distante e a cura está tão forte, né? E acho que a fé também pode entrar dentro desse pacote, né? Que ela acho que ela junta tudo. E o esporte também entrou junto, já estava junto. Como é que você conseguiu conciliar com isso, hein? Essa reviravolta, né? O esporte, ele sempre me acompanhou, sempre. Ao longo da minha vida, minha mãe, apesar de não ser uma praticante de esporte, mas ela sempre incentivou justamente porque ela não era. Então, eu nado desde criança, fiz vários esportes no colégio, né? Futebol, vôlei, basquete, e isso foi uma constante na minha vida. Sempre nadei e comecei a correr mais ou menos ali em 2006, 2007. E nunca parei, nunca mais eu parei. Mesmo trabalhando muito, teve uma época que eu trabalhava, viajava muito mesmo. Onde eu tava, eu corria. Já corri no Mato Grosso, já corri no Rio Grande do Sul, no Rio, São Paulo, Brasília. Às vezes eu ia pro Tocantins, para Araguaína. Maratona, sempre maratona? Maratona eu fiz em Paris, quando eu completei 40 anos. Eu fiz a minha primeira maratona. E meias maratonas, aí eu fiz pelo país inteiro. Fiz bastante. E aí, como a corrida ela é minha parceira há tantos anos e sempre nas dificuldades da vida, né?
eu sempre me vali do esporte, eu sempre recorri ao esporte, não como uma terapia, porque a gente precisa fazer terapia também, né? Mas como uma válvula de escape. Tava muito estressada, tava cansada. Por incrível que pareça, quando eu corria, eu revigorava, eu renovava as energias. E quando eu descobri o câncer, eu tinha acabado de entrar no triatlon. Porque eu sempre nadei e sempre corri, mas eu tinha um calcanhar de Aquiles que era o pedal. Né? A bicicleta tem toda uma dinâmica, uma estrutura, é speed, é diferente, tem sapatilha, aprender a clipar, desclipar, pega a garrafa, bebe, né? Na Sabiaguaba, que a gente não tem aqui pistas voltadas para o ciclismo, né? Aqui pra gente é arriscado pedalar. E aí eu tinha muito receio por conta disso. Mas eu disse, não, outubro, deu uma acalmada, agora eu vou me dedicar ao triatlon. E aí, logo depois, eu descobri o câncer. Mas eu continuei treinando e o esporte foi, é como eu sempre falo, ele me salva e me salvou. O esporte e a espiritualidade, né? Foram os 2 pilares que me sustentaram ao longo desse último ano. De descoberta, de processar as informações, de processar, né, aquela notícia de que, olha, tem um tumor. Tá estranho, vamos investigar. Foi confirmado, faz o exame, né, a imunohistoquímica, vê a característica do tumor, qual o protocolo de tratamento. Quando veio a informação da mastologista de que eu teria que tirar as mamas, foi um baque muito grande. Porque realmente é uma parte do meu corpo que eu amo de paixão, né, ainda amo, hoje ela está em transformação. Eu sempre digo isso, mas foi uma parte do meu corpo que amamentou o meu filho, que eu vivi uma experiência muito bacana, muito bonita, né? E eu tinha que dar adeus a ela. Se desprender, né? Literalmente. E foi um processo difícil, foi muito complicado, mas foi muito bonito também. Eu aproveitei cada minuto. Eu fiz um ensaio fotográfico em casa com uma grande amiga fotógrafa, né? Eu me despedi deles, literalmente, na véspera da cirurgia. Eu me olhei no espelho, eu fiz um ritual real, Denise, te falo de coração, que foi assim, foi uma despedida. Mas, olha, eu te agradeço, né, pelo que você me proporcionou, pelas alegrias que eu vivi, óbvio, é uma zona, né, que a gente tem prazer e tem alegria em amamentar. Então, eu agradeci. Realmente, eu agradeci ao meu corpo a oportunidade de transformá-lo naquele momento, né? O câncer, ele é uma doença com muitos estigmas, é uma doença com muitos significados para muitas pessoas. Tem pessoas que, né, que é gatilho, porque viram familiares, amigos, perderam pessoas queridas por conta da doença, mas para mim o câncer ele foi um grande professor de me mostrar assim, você pode se reinventar quantas vezes forem necessárias, Rênia. Você me conhece há muito tempo. A gente se renova e se reinventa e se reconstrói e transforma tantas vezes que a vida peça e que sejam necessárias. E acho que é o ressignificar, né, também de muita coisa, né? É. Às vezes a gente se apega até porque é natural de mulher, acho que a vaidade que nós temos, né? Então a gente se apega ao cabelo, a gente se apega aos seios, a gente se apega ao corpo, né? A gente tem que sempre aquela cultura de estar sempre muito bem, tem que estar muito magra, tem que estar muito bem feita, tem que estar, sabe? Eu imagino, assim, a gente não pode dizer o que, eu entendo que você passou porque a gente não passou por uma situação semelhante, mas a gente pode imaginar o que, né, para uma mulher, para ela ressignificar muita coisa, né, e às vezes não é questão só da vaidade em si, é por ser mulher, né, o fato de ser mulher. Né? Identidade, né, porque o corpo da mulher também é a identidade dela, faz parte da identidade dela, constrói isso, né. E, Rênia, como foi a tua família nesse momento? Como é que você ficou cercada deles? Como é que eles reagiram? E eu queria saber muito, porque você está falando aqui bastante, como é que eu posso dizer, bem resolvida com relação a tudo. Eu queria saber se você transmitiu também isso para eles e se isso assustou um pouco, porque eu acho que a tua família, porque talvez eles não esperassem, eu não sei, eu estou tentando entender o contexto disso aí. Com certeza, né? Eu processar isso de uma maneira positiva faz parte de mim, mas as outras pessoas envolvidas nesse processo, elas sofreram bastante, sofreram muito. Eu tinha finalizado um casamento há pouco tempo, né? Então, meu filho
participou de todo o processo. O Martim, uns 3 anos e pouco, né? Que foi ano passado, ele acompanhou. Eu nunca escondi nada, ele viu a mamãe careca, ele pintou a careca da mamãe, a mamãe vai trocar os peitos, ele pediu pra trocar os peitos por roxo, que roxo é a minha cor preferida. Mamãe, compra os peitos roxos? Aí eu, filho, eu vou ver com o médico se tem. Mas ele foi o meu, por incrível que pareça, uma criança de 3 anos e pouco, ele me mostrou, assim, a simplicidade, né, dos momentos, do processo em si, a maneira como você pode levar mais leve, mais, sabe, sem colocar muitas... A vida já é tão complexa, e aí eu ainda ter que botar um peso a mais naquilo dali, não, foi tranquilo. Ele viu leveza no momento da dor, né? Foi, ele viu demais. Eu ia buscá-lo na escola, os amiguinhos viam a minha careca, passavam a mão, quer passar a mão na minha cabeça? Passo. Ô tia, você tá careca, a mãe do Martim tá careca. Eu disse, tá careca, depois vai nascer tudo. E hoje, quando eu encontro, eles, nossa, você tá com tanto cabelo. Aí eu disse, não disse que ia crescer? Mas o Martim foi o maior parceiro, né? Meu pai mora em Brasília, tenho irmãos também que moram fora. Para todo mundo foi um baque. Meu irmão veio, ele morava nessa época no Uruguai, ele veio com a minha cunhada, que são seres humanos, assim, que eu amo, levam no coração. Eles vieram em janeiro, quando eu fiquei sabendo que ia fazer a quimio, foram eles que me ampararam naquele primeiro momento, né? O primeiro choque. Eu não queria fazer quimio, eu não queria tirar os peitos, eu não queria fazer nada, mas não tem como, né? E aí eles estavam aqui e me abraçaram, graças a Deus, me socorreram naquele primeiro momento. E eu tenho algumas grandes amigas que são irmãs, que eu digo de coração. Irmãs de coração mesmo, que moram aqui em Fortaleza e que me abraçaram também. Mulheres, e aí eu percebi o quanto o amor pode estar numa relação entre mulheres, né? Essa rede de apoio feminina que a gente pode construir e pode contar. Por incrível que pareça. Mulheres, assim, da corrida. Aí o esporte foi fundamental. Como é que o esporte entrou nesse processo de recuperação, né? Não, recuperação. Eu não parei de treinar. Eu nunca parei de treinar. Eu nunca parei. Eu tirei únicos 15 dias, eu nunca parei nem de trabalhar. Eu tirei 15 dias só no finalzinho ali da química, que eu tava cansada. Eu só sentia cansaço, Denise. Eu fazia a química às quartas-feiras. Né? Aí passava o dia na clínica, tomava toda a medicação, ia para casa, treinava quinta, sexta, sábado, domingo. Quando era na segunda, terça, aí eu dizia que eu ia para Nárnia. Eu meio que ficava assim, mole, cansada. Aí eu dormia, literalmente quase 48 horas. Não sentia... No outro dia eu tava quarta-feira no treino. E eu treinava, eu não parei de treinar, eu só dei uma parada no pedal, por conta da logística, né? Bike, eu tava começando, ainda não tinha toda uma segurança. Mas nadar no mar era uma das melhores alegrias quando eu tinha treino no mar. E nadar careca é uma delícia. Eu super recomendo. A sensação é deliciosa. E o que o médico dizia? A doutora? A doutora pedia, pelo amor de Deus, treine. O que eu faço para passar essa energia que você tem para os meus outros pacientes? Porque pro tratamento no câncer, a atividade física ela é essencial. É uma das primeiras coisas que os médicos pedem. Os oncologistas. Não, uma certa moleza, né? A quimioterapia não, uma certa, né? Não. Pra você comigo não. Né? Não. Olha aí. Sangue bom, comigo não. Aqui é sangue bom, né? Não, mas é porque as pessoas, de uma forma geral, já têm a perspectiva de que quem tem câncer, a pessoa vai ficar prostrada, vai ficar daquele jeito, sem conseguir fazer nada, né? Então, quanto mais exemplos a gente tem de pessoas que, olha, consigo levar uma vida dentro de uma forma saudável, nesse sentido, consigo praticar esporte e ir em busca dessa melhora, né? Com certeza. O meu nutricionista, aí também o que é bacana, você se valer de uma equipe, né, de médicos, de profissionais da área da saúde, que também te permitam, estejam conjugados contigo nessa ideia. A gente sabe que tem médico que diz, não, para tudo, atividade física não pode, não. A minha oncologista era muito ciente disso. O meu nutricionista, ele é um nutricionista oncológico, ele é especialista em oncologia, em tratamento, é o Dr. Daniel. E a fisioterapia oncológica também. Eu fazia também fisioterapia oncológica para as mamas. Tudo isso ajuda, né? O pessoal da Cinesium, que parece que é a única clínica de fisioterapia em oncologia, especialista em oncologia aqui no Ceará. Não tenho essa certeza. Mas
essa turma toda ficava impressionada e faziam de tudo para que eu tivesse energia mesmo para treinar. E o meu nutricionista disse, Rênia, o que é o câncer, né? Ele me disse, é um gatilho, o sistema imunológico está ali trabalhando, de repente é um estresse, é uma raiva, é uma briga, é uma confusão, e aí as células começam a se proliferar de maneira desordenada. O câncer é isso, né? Um crescimento acelerado das células. E o teu corpo, pela quantidade de atividade física que você estava fazendo, ele estava combatendo já. Ele já estava combatendo. Ele não se alastrou. Meu câncer ele foi muito localizado, apesar de agressivo e grande, 4 centímetros. Ele não passou para os linfonodos da axila, ele não passou para os mamilos. O corpo já estava trazendo aquela resistência, né? Exato. E eu estava vendendo saúde de uma forma que eu dizia, mas eu não posso estar com câncer, não tem cabimento. Uma pessoa com câncer está debilitada, está emagrecendo. Não. Eu estava no auge da energia. Gente, que bacana, a gente está conversando com a Rênia Reis, triatleta que venceu o câncer e falando sobre essa mudança toda de vida, que eu acho que mudou muito o seu estilo de pensar a vida, Rênia, essa doença. A gente olha para a doença e a gente sempre olha pelo lado ruim, né? Natural do ser humano, a gente acha, sabe, acha ruim, tenta, né, as pessoas vão falando, mas você não sabe o que é que está se passando. Eu acho que a nossa cabeça é o principal remédio, né? É o principal tratamento, é a nossa cabeça. Mas o que a gente pode tirar de bom nisso, né? O que a gente pode olhar para um outro lado, essa doença, e que te transformou tanto, assim, com o esporte também, que eu imagino que faz parte desse processo. Demais, o esporte e a espiritualidade. Foram os meus combustíveis, foram os meus alicerces, né, para eu passar por esse processo da maneira mais suave, mais leve e tranquila possível. Mas eu te falo que o câncer foi um grande professor. Eu agradeço a ele todo santo dia. Eu sou quem eu sou hoje, eu penso como eu penso hoje, graças a ele. O universo me pediu uma transformação. O que eu podia fazer? A não ser acatar. Às vezes, o que acontece na vida, né? Doença é ruim. Ninguém tá pedindo aqui, não precisa de um câncer para crescer. Não é isso. Não é, a questão não é essa. A questão é, eu recebi. O que eu vou fazer com isso? Eu vou chorar, me lamentar, morrer? Não, eu nunca quis ser vítima na vida. Nunca fui. Então, não vai ser agora que eu vou ser. Pelo contrário. Então, vamos lá. De mãos dadas, vamos juntos e vamos fazer o que tiver que ser feito. E foi o que eu fiz. Fiz a cirurgia, fiz a químio, fiz a rádio. Eu ia pra químio de salto, de batom. Eu ia dar o meu expediente lá, porque eu não parei de trabalhar também. E aí, como eu trabalhava de home office, então eu dizia pro meu chefe, não, Rênia, relaxa. O pessoal da empresa que eu trabalhava foi, assim, incrível. Eles foram maravilhosos. Eu tenho 2 seres humanos como chefes, eu tive, né? Mas eu levava meu computador, aí eu levava um celular para assistir um filme, eu levava meu livro, eu tenho um diário que eu escrevo. Aí eu passava o dia lá, fiquei amiga das meninas na clínica, dava meu expediente lá, depois eu ia para casa, quando eu tava com meu pequeno, eu pegava meu pequeno na escola, ia para casa, fazia a rotina de dormir, dormia com ele. Isso, o câncer só era um pedacinho do meu dia. Era uma vez a cada 21 dias, depois a rádio todo dia, e a cirurgia que eu passei 30 dias sem fazer atividade física, mas com 31 dias eu já estava na musculação e com 60 dias eu já estava correndo e nadando de novo, porque eu estava enlouquecida. O esporte, ele te salvou em alguns momentos, assim? Eu não digo só da doença. Volto a falar, eu acho que a cabeça ela é a principal, não é nem doença que eu posso dizer, é a principal função, claro. O motor ali, né? É o nosso motor, gente, é impressionante. Se a gente não tá bem na cabeça, pode ter certeza que as coisas não vão fluir. Quando a gente tá bem, psicologicamente falando, por isso que a gente fala muito hoje sobre saúde mental, né? E a importância da gente valorizar isso, que às vezes a gente não valoriza, né? Porque às vezes o imediatismo, né, ter o resultado é aquela coisa tão precisa que a gente precisa pensar e trazer o resultado, que eu vou cuidar de mim por quê? Né? Mas assim, o esporte, ele te ajudou? Foi essa força maior? Né? Quando eu falo do esporte, você falando sobre o triatlo, né, que quando chegou no triatlo e descobriu que estava com câncer, muita gente desiste, Reni, você é uma força, né? Você mostrou e mostra para todo mundo que o esporte pode trazer esse resultado para você. Quando eu digo resultado, não é de cura, eu acho que é resultado de pessoa. Eu me emociono porque não tem como, né? Quantas vezes eu fui treinar bem cansada. O 5º e o 6º dia, né? Pós-químio eram os mais difíceis. E eu ia pra academia, às vezes eu ia
Eu ia me arrastando, mas eu preciso ir, porque eu sei que isso vai fazer bem pra mim. Eu voltava pra casa, tomava um banho, aí me deitava de novo, ficava lá em Nárnia, mas eu dizia, que bom que o meu corpo se movimentou. E nos dias que eu tava com muita energia, nossa senhora, eu tenho fotos e fotos eu pulando na beira-mar, saindo do mar, alegre, satisfeita, porque eu me sentia viva, né? As pessoas veem o câncer como o fim, né? Ah, não, ela tá com câncer, acabou, não tem... Não, eu nunca me senti, eu acho que, tão viva. Quando eu saía de um treino, quando eu terminava, quando eu via minha planilha verdinha, porque eu tinha cumprido, o pessoal da Stark foi assim... Eu tive uma assessoria também muito bacana. A Stark, ela para mim, é a melhor assessoria do planeta. A Luciana, a professora Grace, a professora Josi. Mulheres, né? Tem os professores homens também, a professora Jackson, mas eu me cerquei o máximo que eu pude de mulheres em todo esse processo. Então, a Luciana, ela me deu um suporte, a dona da assessoria. Ela disse, Rênia, vai dar certo, vai ficar tudo bem. A gente fez a corrida, quando eu terminei meu tratamento, ela me permitiu num treino da assessoria. A gente fez uma camisa, curtiu. Foi no dia do lançamento do Iron. Eu disse a ela, eu vou fazer o Iron no revezamento, mas eu vou. E eu só não fiz o completo porque eles anteciparam de novembro para agosto. Como eu terminei a químio em maio, junho eu já comecei a rádio, terminei ali no finalzinho de junho, eu estava muito cansada. Só cansaço físico. Eu disse, não, gente, fazer as 3 modalidades não dá. Mas a natação eu vou fazer. Então, o esporte, ele me salvou, literalmente, Denise, ele me salva todo dia. Ele me salva, porque o pós-tratamento também não é fácil voltar. Não está sendo fácil. Tem 3 meses que eu terminei o principal, eu vou ter aí 5 anos ainda de remissão e de bloqueador hormonal, né? E o esporte é minha válvula de escape. É ele quem está segurando. Claro, tem terapia, tem suplemento, mas terminar um treino... Gente, vocês não têm noção. Terminar um treino de natação. Quando eu terminei o Iron, eu olhava assim e eu não acreditava, porque tinha 2 meses que eu tinha terminado o tratamento. Cada treino, cada fim, assim, de ciclo, de semana que eu via, que estava tudo completo, era uma alegria. É você realmente estar viva, sabe? É por isso que eu me emociono, porque o câncer foi um parceiro, foi um grande parceiro. E lembrar, assim, né, que outras pessoas que estejam com câncer também não precisa nadar ou subir o Alpe Suíço. Você pode fazer uma caminhada perto... você pode fazer uma caminhada perto de casa, pode fazer um fit dance ali na pracinha. Se movimentar, forma, né? Que eu acho que é a coisa mais importante nesse sentido. E, assim, falando ainda sobre o tema, mas puxando para a questão do tabu, que a gente até conversou um pouco, as pessoas têm muita dificuldade de externar, né? De quem tem câncer tem dificuldade de falar sobre isso, porque é um medo. É um medo e um preconceito muito grande, né? Tem gente até que não consegue nem falar a palavra, né? Do câncer, fala CA ou aquela doença, né? Como a gente estava conversando. Fala um pouco sobre isso e da importância de visitar, de estar nesses espaços para poder amplificar essa voz e de entender que é uma doença e que deve ser enfrentada, enfim. Exato. Justamente, acho que é o motivo que eu estou aqui, é esse. Porque quando eu estava no processo, né, durante o tratamento, eu tentei documentar tudo que eu estava passando, porque eu quero que um dia o Martim saiba, e guardei tudo na rede social, justamente para dizer, olha, é câncer, é uma doença como qualquer outra, ela tem começo, meio e fim, ela não é uma diabetes que eu vou ter que arrastar para o resto da vida, né? Mas o câncer, ele tem um começo, meio e fim, e eu vou mostrar todo esse processo, porque eu faço questão de dizer que ele não me define, né, ele não é o fim, ele é uma porta, no final das contas, é uma oportunidade de crescimento. Não é fácil, tá, gente? Eu tô falando isso, a turma vai dizer, mas você, seu câncer, não sei o que. Gente, não é fácil. Não é fácil. Cada organismo reage de uma outra forma, exato. Né? E aí também cabe a mim decidir como eu vou reagir. E eu preferi reagir dessa maneira. Onde eu chegava, eu não deixei de fazer nada. Eu saía com meu pequeno careca, botava meu batom vermelho, saía pra festa, saía com as minhas amigas, continuei a trabalhar, participava de reunião com a diretoria, fazia o que tinha que ser feito. Careca, no primeiro momento as pessoas se assustam mais do que a gente, né? Mas, doutor... Aí vem aquele olhar, eu odeio aquele olhar de comiseração. De coitadinha, tadinha da bichinha. Não sei. Eu saí uma vez com o Martim, a gente foi pra uma cafeteria. Só eu e ele.
Porque a guarda é compartilhada, então tem dias que eu tô com ele, tem dias que ele tá com o pai. E nesse dia eu tava sozinha. Eu tentei criar uma rede de apoio ainda que mínima. Minha mãe já faleceu, então eu busquei uma rede de apoio. Mas tinha dias que eu ficava sozinha com ele. Vários dias eu fiquei sozinha com ele, mesmo em tratamento. E aí a gente tava nessa cafeteria, eu brincando com ele. Eu sempre levo coisinha pra brincar e tal. E pegando o lanche e fazendo. E tinha uma mulher que ela ficou assim. Assustada. Aí, apavorada. Eu com um shortinho lindo, Lindo. curtinho. Gostosa, Brasil. All-starzinho, de blusinha, com os meus peitinhos novos. Que ainda vou mudar ano que vem. Ano Vai que vem mudar ainda mais, tem. Vai tão mudar lindos mais, são seus, mas ainda tem mais. Isso aqui é só uma prévia. Brasil. Então ela vai ter que vir de biquíni a próxima vez, né? Vai ficar toda, ó, gostosona. E aí essa mulher olhando, ela observando tudo que eu fazia e com um olhar que eu me incomodei. Foi lá no âmago, entendeu? Como é que pode a pessoa me julgar, achar que eu tô com o pé na cova, só porque eu tô careca? E eu só tava careca. Mas isso já parte, uma Cris está dizendo, do preconceito que algumas pessoas têm, né? Do olhar do câncer, que é uma doença, que vai morrer, que é aquilo, outro. As pessoas às vezes não têm nenhum estudo, um pouco nem estudo. Um pouco de conhecimento sobre... Né? Um pouco de informação, sabe? Sobre isso. Já coloca o câncer como... Não, já é o estereótipo do câncer, é isso e aquilo, não pode fazer nada, não pode fazer exercício, não pode brincar com o filho, não pode andar na praia de biquíni, não pode, sabe? As pessoas já têm. E não sei se é cultural, se a gente pode falar isso, ou isso se também, mas eu acho que é uma coisa até que dificulta. Por exemplo, se tem uma mulher que está acompanhando a gente, sei lá, em algum momento ela sentiu alguma coisa no seio dela e ela fica com medo de falar, fica com medo de procurar um médico, fica com medo de descobrir que é um câncer. Então, assim, precisa falar, né? As pessoas precisam colocar para fora e entender que é uma coisa que você não precisa enfrentar sozinho, né? Exatamente. E eu te falo, eu fiquei careca, eu perdi a sobrancelha, eu fiquei apavorada que eu fiquei sem sobrancelha. Os meus cílios não voltaram ainda 100%. Eu, né, aumentei de peso por conta da quantidade de medicação que eu tomei, eu ainda não retomei ao meu peso normal. Mas o que eu fiz para amenizar isso na época, né? Primeiro eu adorava minha careca. Então, minha careca tava de boa, saía com meu batomzão vermelho igual a você, linda, maravilhosa. Arrasa. Gostei do vermelho, viu? O vermelho, sempre. E aí, eu falei com a minha oncologista, olha, me incomoda meu corpo pesado, não é nem o peso em si, o número, né, da balança, que a gente nem comenta sobre isso. Mas é o incômodo do meu corpo, de eu não ter força. Aí ela, faça uma drenagem. Eu fiz drenagem. Tá aí. Eu fiz drenagem. Eu faço até hoje, entendeu? Aliviou, deu uma segurada no inchaço, grande mesmo. Ajudou muito. Era um momento de relaxamento. Ai, é maravilhoso. Um momento de autocuidado. Então, eu vinha de um treino, combinava com as meninas, fazia crioterapia também. Cansei de fazer crio, de fazer liberação. Muito bom. A gente não para pra pensar. Não, eu tô com câncer, fiz a quimioterapia, eu tenho que ficar em casa. Não. De forma alguma. De maneira alguma. Então, isso ajudou bastante, né? E eu saía mesmo de careca, mesmo sem sobrancelha. Eu nunca pintei, né? O pessoal dizia, ai, Rênia, faz. Eu disse, não, deixa, eu sei que vai voltar. E voltou, e tá voltando, tá um negócio assim. Vai voltar com tudo, tá voltando com tudo. Então, eu vivi cada fase. Eu me permiti viver cada fase, aceitar que aquilo ali era uma fase. Não é fácil. Minha oncologista, cansei de chorar com ela. Né? Cansei de chorar com a minha terapeuta. Mas ela, Rênia, é um processo, você sabe disso. Pra você treinar, pra você fazer uma maratona, você não teve que treinar bastante? Você não sai correndo 42 no outro dia que você começa a correr. Sim. Então, eu associava muito também à própria dinâmica do esporte. Eu preciso passar por todos os processos para chegar lá no fim, na chegada, na linha de chegada. Né? Então, eu levei muito também. O esporte me ajudou muito por isso, porque a cabeça da gente, né? A disciplina, a resiliência. A cobrança, né? Mas a resiliência de tem dia que o treino vai sair bom, tem dia que o treino não sai bom. Então, tem dia que eu tava super bem, tem dia que eu não estava. E eu me respeitava, me permitia. E me cerquei de gente positiva também. Eu também não... Vem a turma que não fala nem o nome da palavra. Eu dizia, olha, sinto muito, eu não... Tem que filtrar certas coisas, né? A gente tem a obrigação de filtrar por uma questão de saúde mental, como você muito bem falou. Rênia Reis, dando uma aula aqui de vida pra gente, hein, Cris? Sim. E os próximos passos? Como é que você tá hoje? Ainda tem 5 anos de fazer o tratamento, né? Porque tem que ir pra bloquear os hormônios, Isso. para que nem vai voltar.
Mas e o esporte, como é que tá nesse período, hein, Rini? Então, voltei com tudo, né? Voltei pro triatlon agora em setembro, voltei pro pedal, né? A natação e a corrida, eu não parei, como eu falei. Veremos nas Olimpíadas aí? Não, Doutora senhora. Rini nas Não, Olimpíadas? Senhora. Não tem gente, não, faixa etária nem tem mais, não. Tem, que Talvez é a isso? Master, quem sabe um dia a Master. Mas aí, como eu voltei pro triatlon, agora eu vou fazer o Super Sprint da FETRIES, que vai ter agora dia 19 de outubro no Cumbuco. Eu tô começando a caminhar. Menina, Ela já tem a agenda. Ela não para Já. não, viu? já tem agenda. Menina, eu fazer nem uma mãe, uma tia, mas era mulher, tu não tem medo não dessas coisas, Não, correndo e nadando desse jeito? Não. E aí eu vou fazer agora em outubro o Super Sprint, em novembro eu faço a maratona aquática, 1.200 metros no mar. E vou fechar 2024 celebrando a minha vida com a 21K Terra da Luz, fazendo os 21 quilômetros, se Deus quiser. Caramba. E aí, Eu já ano que cansei vem... só de ouvir. Não, e ano que vem eu já tenho agenda. Ano que vem eu vou fazer o Iron 70.3 no Rio de Janeiro. Tenho fé que eu vou fazer. Vai sim. Aí eu vou fazer as 3 modalidades, não vou fazer mais revezamento. Aí eu vou nadar, eu vou pedalar e vou correr. E te deu mais força. Você falando que, voltando um pouco para a doença e olhando para frente do esporte, você disse que o câncer foi um professor. E esse professor te deu força mais ainda para tu continuar nesse esporte, dar força, tanto vigor que você está tendo em busca de mais? Eu não largo mais o triatlo nunca. Foi assim... Foi um salvador mesmo. Foi uma válvula de escape, foi um amigo, foi uma terapia, foi tudo pra mim. Ele e a espiritualidade, né, que é muito importante, a gente precisa também trabalhar isso, foram os meus alicerces. E eu sou muito feliz, porque é um vício bom, é um vício gostoso. Ah, Rênia, todo dia tu acorda 4h30 da manhã com um sorriso no rosto pra treinar? Claro que não, né? Vamos combinar. 4h30 tem dia que eu acordo 4. Né? 9h30 da noite eu tô na minha cama, porque eu não dou conta. Mas a gente nunca, como dizem, a gente nunca se arrepende de ter ido. A gente fica com raiva na hora que acorda. Mas depois que tá lá, a gente não tem raiva não, E né, a gente Rini? não se arrepende de ter ido, é isso que é bom. Eu me arrependo quando eu não vou. Mas quando eu vou... Tu já tá começando a levar o Martim? Vamos caminhar. Sim, não, ele já corre. Ele correu domingo passado na corrida que teve aqui, né, da Track Field, eu não sei se vocês viram. Ele correu domingo passado, vai correr sábado agora na Chinela Menino e vai correr a do Mercadinho São Luís também, em novembro. Que bacana. E já tá na agenda natação. dele também. Já tem a agenda dele toda pronta. Já tá na natação na escola, 2 vezes por semana, e ele fala que vai ser triatleta. Ai, que bom, que bom. Isso fica mais um motivo de orgulho, né? É. E como é que concilia o dia inteiro? Você é advogada, né, Rini? Sou advogada. É a triatleta, advogada, né? Nesse processo, cuidando de filho. Como é que dá para se organizar num momento como esse para buscar sempre algo bom em todas as funções que você exerce? Não é fácil, né? É puxado, começa às 4 e termina às 9h30, 10, às vezes 8 da noite eu tô com ele já dormindo. Mas eu consegui organizar a minha agenda. Como ele tem um período comigo e um período com o pai, então quando eu tô sem ele, aí eu me jogo de cabeça no trabalho e no esporte. Quando eu tô com ele, aí eu preciso dividir um pouco mais. Aí a carga de treinos diminui, óbvio, aí também não dá. Mas eu comprei, por exemplo, um rolo. Eu tinha comprado o rolo ano passado. Ficou 1 ano o rolo encaixotado por conta do diagnóstico, né? Mas aí eu comprei um rolo, eu treino a bike em casa, eu faço às vezes o treino de natação em casa na hora do almoço, a musculação, quando dá em caixa, eu faço. Né? Então, eu tenho a assessoria, a Stark tem vários pontos na cidade. Então, você pode, às vezes eu vou treinar no Iguatemi, às vezes eu treino na Beira-Mar, às vezes eu treino no Lago Jacareí. Então, dá pra conciliar. E o trabalho, como era agora eu tô em outra fase, né? Mas quando eu tava na empresa, era flexível, era home office, então 8h30, 9 horas, dá mais energia. Denise, te falo. Mesmo? Dá mais energia e a hora do almoço você come ali rapidinho, a cabeça processa melhor as informações, raciocina melhor de manhã, e aí eu ia encaixando. Agora eu tô um pouco mais tranquila, tô muito focada, tô aproveitando esse momento de férias, e aí tô bem focada no esporte, mas tá uma delícia. Tá vendo, Cris?
A mulher é determinada. Amanhã você já vai fazer o quê, Cris? A sua programação esportiva? Não, eu tenho treino de Muay Thai. Gagueje não, viu? Eu treino Muay Thai, gente, 3 vezes na semana. Pelo menos isso eu faço. E venho caminhando pro trabalho, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Não, mas você faz. E às vezes eu falo isso, né? A pessoa, mas o triatlon é muito puxado, é muito cansativo. A caminhada na praça. Sim. O que tu gosta. A dança de salão. Exatamente. Né? Isso. Quantas mulheres gostam, né? De dançar e às vezes tem vergonha. Uma dança do ventre. Eu fiz dança do ventre em 1900 e bolinha. Entendeu? Era uma delícia. Dança do ventre é delicioso. Então é o que você gostar. E o movimento você redescobre o seu corpo, né? Porque a gente tá é. tão acostumado a não olhar para ele, voltando ao início da conversa, que aí quando você movimenta, vai pro esporte, vai para uma dança, uma coisa assim, você se observa mais, né? Com certeza. O que a gente pode dizer para essas mulheres que gostam do esporte? A gente já conversou aqui com nós contamos tantas histórias, não foi, Cris? Aqui, Rênia, de meninas que têm um sonho através do esporte e às vezes não tem chances por conta de falta de patrocínio, que às vezes é uma realidade difícil para nós, né? De meninas que têm a oportunidade de estar em clubes como um Corinthians, a gente já teve aqui como um Palmeiras, o Internacional, tivemos aqui várias meninas que saíram daqui, conquistaram vários espaços, de mulheres que também através do esporte conseguiram ressignificar muita coisa, sabe? Então, assim, o que é que você pode falar assim, para essas mulheres que estão aqui nos acompanhando, que com doença ou não, mas vê esse esporte como um agente transformador, sabe, Rênia? Eu sempre falo que a vida vai ter dificuldade sempre. A gente nunca vai, né, ter uma vida leve, suave, tranquila. A gente vai ter que aprender a surfar na onda da vida, em cada dificuldade que surgir. Só não desista de si. É esse o maior, né? Eu penso isso, sabe? Uma época eu desisti de mim. Teve uma época que eu fiquei bem, numa situação bem complexa. Mas, graças a Deus, era um escorrego e eu voltava. Eu disse, não, peraí, Rênia. Lembra de ti. Não desiste de você. Né? A gente não desiste de um trabalho. A gente, às vezes, não desiste de um relacionamento, por pior que ele seja. A gente, às vezes, não desiste de uma amizade. Às vezes, a gente não consegue terminar uma amizade porque acha muito difícil. Às vezes, a gente sofre num relacionamento e não consegue, né? Sair, exatamente. Então, se você não desiste de tanta coisa, por que você vai desistir de você? Então, é isso que eu penso, sabe? Não desista de você. É difícil, é complicado. Quando eu tenho que sair para treinar, que eu tô com o meu pequeno, eu tenho que arrumar tudo. Eu tenho todo um bastidor. Todas nós temos um bastidor pré-treino, pré-trabalho, seja lá o que for que a gente tem que preparar, deixar os outros cuidados para fazer uma das atividades do dia. Né? Eu sempre falo isso. E eu não desisto por causa disso. Se tiver que fazer no dia anterior, eu faço. Hoje eu vou chegar, vou arrumar as coisas do meu pequeno para amanhã, vou ver o que ele vai tomar no café. A pessoa que me ajuda vai ficar comigo, vai dormir. Ela só dorme, eu faço tudo. Eu boto ele para dormir, eu faço tudo. Eu preparo todo o bastidor, tiro minha roupa, separo meu tênis, vejo a planilha. É difícil, às vezes eu tô às quedas de sono, como diz aqui no Ceará, né? Tô assim, piscando. Mas se eu desistir de mim, quem é que vai fazer por mim? Não tem como. Tem uma hora que é só a gente, é a gente com a gente. Não tem. Eu acho que é isso que eu falo. Não desista. Não desista de você, porque dificuldade na vida a gente vai ter sempre. E acho que essa é a mensagem, né? Não desistir de você, não desistir do que você acredita, né? Não desistir do esporte. Não. Né? Como o esporte, ele nos ajuda em todos os aspectos. E que bom, e que a gente não possa desistir também de contar boas histórias, né, Cris? Porque eu acho que nos amadurece também em todos os aspectos, hein, Cris? Não, pois é, entender, eu acho que o nosso principal papel aqui é entender e mostrar que existe perspectiva para além do câncer, né? Que entender que o câncer aparece ali no caminho para você encarar como você tem feito aí de forma tão digna e corajosa, né? Acho que é o grande exemplo que deixa aqui para todas nós, todos que estão acompanhando também aí do outro lado, não só a mulherada, né? Mas os caras também. Vocês fiquem de olho, porque vocês também precisam cuidar das mulheres que vocês amam, né? Irmã, mãe, esposa, não importa. Então, acho que essa é o grande, como é que eu posso dizer, a grande celebração que a gente faz aqui é poder mostrar um pouco disso, da tua história e que inspire outras pessoas também. Ai, que assim seja.
Que bom, viu, Rênia? A gente agradece, o papo foi muito bacana aqui do nosso Elas. A gente agradece aqui Rênia Reis, triatleta, advogada, gente, que se superou de todos os momentos para poder fazer o que mais ama e continua fazendo, e continue fazendo. E você tá linda com seu cabelo, com seus cílios, com seus unhas, com seu batom vermelho, do jeito que você quiser estar. Eu acho que é isso que é o mais importante. Muito assim, obrigada, viu? Agradeço demais a vocês pelo espaço e vida longa ao programa. Ai, que bom. Pois um cheiro, minha querida. Foi muito bom te ver, viu, Rênia? Esse papo foi bem bacana. Cris Neve Silveira, mais um Elas no Esporte. Mais um pra conta. Minha gente. Você nos acompanha aqui na televisão, no rádio também, que a bicha até é chique, tá no rádio, viu, Gata Show? Ai, meu no Deus. rádio também e também lá no nosso YouTube Jogada, tá? Um grande beijo e até a próxima. Até o próximo Elas no Esporte, gente.